E E, como e eu... o processo vai rodando. Entende? Então foi isso que o Supremo decidiu. Que maravilha, meu irmão. E um detalhe, uma informação interessante é que, vamos supor, o cara cometeu o crime sendo deputado federal. Hum. Deixou de ser deputado federal. Aí foi instaurado um inquérito depois que ele deixou de ser deputado. O inquérito, pessoal, é um procedimento prévio à ação penal para investigar. A partir do inquérito que você colhe informações e provas mínimas para saber se teve um crime e se vale uma ação penal. Depois que é feito o inquérito, se encaminha para o Ministério Público promover ou não a ação penal. Aí o Ministério Público é quem dá, É que dá entrada com a dá ação entrada com a penal. ação Ele é o penal. titular da ação penal. Pois bem. Então, vamos supor, o indivíduo era deputado federal, deixou de ser deputado federal, aí depois que ele deixou, o inquérito foi instaurado. O inquérito foi instaurado depois que ele deixou de ser. Ou Uhum. seja, a investigação só foi ser formalizada Sim. depois. E se concluiu que ele cometeu o crime Durante... durante o cargo, que era com foro no Supremo, Continua lá. vai para o Supremo. Vai pro Supremo. Mesmo ele não sendo mais deputado. Mesmo ele não sendo mais deputado. Rapaz, que glória. E, Coisas ruins É isso. acontecem, mas coisas boas como Então, assim, essa... isso é uma grande novidade. Isso é uma grande Grande novidade. tecnologia. Olá, mais um Pode Falar em Direito, comigo Fefe, o Feliciano. É um prazer sempre muito grande poder contar com a presença de vocês que nos acompanham no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, acionar o sininho, todas essas coisinhas. E mais uma vez, tendo a felicidade de estar aqui com meu irmãozinho, meu interlocutor, meu parceiro desde 1984, o Tio Foca. Somos nós aqui, minha gente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma semana e para mais um assunto quentíssimo do ponto de vista jurídico, né, maninho? É Porque ó, sim, habemos mudanças, né? é sim. É sobre um assunto que eu acredito que todo brasileiro médio aqui, desde 2010, 2013, tem um pouquinho de conhecimento. Que na verdade a gente não tem, mas a gente via muita notícia sobre esse assunto, né, Nani? Sobre o Ah, tal juiz natural, tribunais de exceção. sim. Maninho, eu vou tentar falar. Fale O aí. que é o tal do foro por prerrogativa de função? Muito bem, minha autarquia. É o Vocês seguinte. conhecem isso? Botem no YouTube depois, minha autarquia. Minha É sim. autarquia? Tá bom, tu é o coxinha, eu sou Como o é, doquinha, como é o né? nome do cara? Irandelmar. Abraço, Grandelmar. Irandelmar. Muito bem, pessoal. Galera, assim, o tema de hoje, a gente vai tratar sobre ele porque envolve uma questão da atualidade que nós estamos vendo nos noticiários todos os dias, que diz respeito ao foro privilegiado, mas que é mais adequadamente chamado como foro por prerrogativa de função. Nós vemos na televisão, vemos na notícia, desde sempre, não é de agora. É. Desde sempre, é porque Eu acho que eu só abri meus olhos na época ali quando foi 2012, 2013. pessoas sendo processadas criminalmente diretamente nos tribunais. Porque qual é a regra? A regra é, se você comete um crime, você vai ser processado perante um juiz de primeiro grau, Uhum. você sendo uma pessoa do povo. Aí você vai poder recorrer para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, Que são as os órgãos instâncias de segundo grau. superiores, né? Órgãos de segundo grau. E depois desses tribunais, você ainda pode recorrer, dependendo do caso, para o Superior Tribunal de Justiça ou então para o último degrau, para o Supremo Tribunal Federal. É mais ou STF. menos assim, na hierarquia do Poder Judiciário, a regra Hum. é que você responda uma ação penal, geralmente perante o juiz de primeiro grau. No entanto, algumas autoridades não vão responder assim. Elas vão ter um foro especial, que é o Privilegiado. foro por prerrogativa de função. É o nome completo dele, do privilegiado. Na verdade, assim, a gente sugere não falar privilegiado, porque dá a entender como se a pessoa fosse ter um tratamento especial, nessa instância, mas na verdade, primeira observação que a gente faz, não é um tratamento especial para o réu, Uhum. é na verdade uma questão institucional de preservação do cargo que ela ocupa. Sim. Quando alguém ocupa determinado cargo, pelo cargo e não por ela será processada penalmente, se for o caso, perante um tribunal de justiça ou perante um tribunal regional federal, perante o STJ. E isso não quer dizer que ela tem uma lei diferente, uma Não, proteção diferente. Ela é só uma, é de quem seria é, o só- juiz é, natural é só, daquele é, só, caso. é só uma questão de competência de preservar as instituições, de preservar aquele cargo. Uhum. Então, assim,
Isso sempre gerou um debate na doutrina brasileira, na ordem jurídica, na jurisprudência, porque todo caso, a pessoa que tem um cargo especial vai ser um determinado tribunal, porque vejam, pessoal, o primeiro ponto também, primeiro não, o segundo, né, que a gente que tem que especificar, não é só o Supremo Tribunal Federal que tem esse foro por prerrogativa de função. Por exemplo, algumas autoridades têm foro no Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores de tribunais de justiça, de Tribunal Regional Federal. Algumas autoridades vão ter foro nos tribunais de justiça dos estados. Por exemplo, um promotor de justiça que atua no primeiro grau, ele vai ser processado, eventualmente, perante o tribunal, um juiz de primeiro grau do estado, no TRF. Então, é algo que não necessariamente vai direto para o Supremo. Mas aí que vem, para a gente fazer essa distinção. Isso quando ele provoca um crime ou comete um Isso, ilícito, claro. se vestindo do cargo que ele só poderia cometer no cargo. Calma. Ah, E isso aí nós estamos falando de ações penais. certo. Estamos falando de ações penais e num dado momento, a questão foi essa. Assim, Ah, isso foi uma mudança jurisprudencial. Porque no primeiro instante, hum, quando veio a Constituição brasileira e era da tradição jurídica brasileira, o cara tem um cargo, qualquer crime que ele tenha cometido, ele tem que responder perante o foro especial, qualquer que uhum. seja o crime. Qualquer um. Qualquer um. De ordem penal, Não é, administrativa. não, penal. Certo. Eu digo assim, não necessariamente vinculado às funções dele Sim. ou cometido no cargo. Mas qualquer ação penal, pelo fato dele ser, vamos supor, aí um indivíduo que vai ter foro por prerrogativa no Supremo, um deputado federal ou um senador da República. Uhum. Então, assim, é um dos casos mais emblemáticos. Mas é o que foi que se percebeu. Só de deputado federal no Brasil nós temos 513, mais 81 senadores. Então era muita ação penal. É muita ação Era penal. muita. Assim, o Supremo, que é para ser uma corte constitucional, uma corte que é para analisar as questões mais importantes para o Estado brasileiro como um todo, Uhum. estava virando um tribunal penal especial de tanta ação penal que esse povo tem. Ele se ocupa mais das ações penais dos Isso. nossos deputados e senadores do que propriamente das nossas questões Constitucionais que ele tem que analisar. que vão influenciar todos nós, né? E todas essas regras, pessoal, estão na Constituição, não é invenção do Supremo. Não sei. Assim, a Constituição estabelece as competências originárias e recursais do Supremo Tribunal Federal. Todavia, ao longo dos anos, a interpretação foi se modificando, foi acontecendo uma mutação constitucional, que é você assim enxergar a Constituição de outra forma e alterar o modo como você a interpreta. Então, hoje, já há algum tempo, acho que desde 2018, o Supremo criou uma regra. Só vai ter o foro se cometer o crime exercendo o cargo e tiver conexão com o cargo. Entendeu? Não basta você cometer o crime e ter que responder à ação penal. Para você ser julgado pelo foro com prerrogativa de função de última instância, você tem que ter cometido a conduta no exercício do cargo e tendo alguma coisa a ver com o cargo. Vamos supor, se for uma briga de vizinho, não tem nada a ver com o Não tem nada a cargo. ver com o cargo, vai para a justiça comum. Vai para a justiça comum de primeiro grau. Aí o Supremo, para tentar oxigenar e tentar melhorar o processamento dessas ações penais, estabeleceu essa regra de conexão funcional de interpretação. E que tem a ver. Totalmente. Assim, Desafoga o Supremo, né? desafoga o Supremo, e se você for parar para refletir, se existe o foro prerrogativo de função e está ligado ao cargo, não tem por que você querer questionar outras condutas da vida daquela pessoa que não tem nada a ver com o cargo. Numa situação de palco, né? Tendo em vista que hoje em dia a gente tem Isso. uma mídia muito forte em cima dessas questões. Então, né? assim, é uma questão razoável, né? Que para você, exercendo esses determinados cargos, responda ações penais diretamente em alguns tribunais, e desde que, eventualmente, o crime tenha sido cometido no exercício do cargo e tenha conexão com o cargo. Pronto, é isso aí, legal. Era isso que estava valendo Até 2018. até o dia 11 de março. Agora? É, Semana passada? 2025. Semana Isso. passada. É. Porque o Supremo, na verdade, ele fez uma alteração. Ele manteve isso. Certo. Ele manteve isso. No entanto, ele alterou uma regra fundamental. O que é que acontecia? O deputado federal cometia o crime no cargo com conexão funcional, vinculado ao cargo. Ia responder a ação penal no Supremo, porque sendo deputado federal, é no Ele tinha- Supremo. Se for deputado estadual, é no TJ. Por aí vai. Vai no STJ. Vou botar aqui nos comentários, na edição. Vamos lá. É no TJ.
Pronto. É no TJ. Então Pois não bem, precisa nem editar. eu acho. Não me corrijam. Pois bem, É isso aí, minha gente. mas aí assim, o que foi que o Supremo, qual era a ideia do Supremo quando ele estabeleceu essa regra? E tem mais. O que é que ele dizia? Responde e só responde se tiver o crime a ver com o cargo, não é? Praticado no cargo em E conexão com o cargo. durante o cargo, né? Mas e tem um detalhe: se perder o cargo, aí sai do Supremo. Já não é mais, não cabe a ele. Não é mais comigo, Então não. ele carrega esse processo para a justiça comum. Isso. Que nem... Sendo que vira um samba do crioulo doido. E eu vou explicar por quê. Porque, veja, ele sendo deputado federal, o foro é no Supremo. Aí vamos supor que ele deixa de ser deputado federal, vira prefeito. Aí o foro é no TJ. É pro TJ. Aí se ele vira uma pessoa do povo, aí o foro é no primeiro grau, da justiça comum. E ele nisso, fica carregando que nem o ovinho do Yoshi. E nisso o processo ele vai passeando pelas essas instâncias judiciais. E não vai andando. Vários juízes vão analisar as mesmas questões, vão ter que reanalisar decisões que foram tomadas. E isso estava privilegiando quem era bandido. Porque fazia o processo demorar mais. Prescrevia crime. Fazia o processo prescrever. Fazia ele calcular se ele vê, não, caiu lá no Supremo, mas é um ministro do Supremo que é meio ruim, que é meio duro, eu vou virar prefeito só para me livrar dele. E assim, né, ó, eu tenho que ganhar essa prefeitura aqui, não porque eu quero administrar, mas porque eu quero que trazer meu processo de volta para ele chegar e prescrever e eu nunca ser condenado por nada. O Supremo, ele só não permitia isso se o processo estivesse quase encerrado lá. Quando fosse, tipo, os atos finais para ser julgado. Certo. Aí mesmo que o indivíduo perdesse o cargo, o Supremo ia julgar. Lá, segurava lá. Aí o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu dia 11 de março de 2025? Vai continuar no Supremo. Vai continuar com o privilégio, com o foro. Não vai mais sair daqui. Vai parar com esse processo itinerante. Esse processo itinerante que vai acompanhando o indivíduo conforme o cargo que ele esteja ocupando. Então essa classe política tá bem tristezinha por isso acontecido, né? E isso foi uma grande reviravolta. Porque o que o pessoal entendia? Até para a questão do foro privilegiado. O foro tem a ver, não é com a pessoa, é com o cargo. Então, se a pessoa não tem mais o cargo, então não tem mais por que ser processado aqui. É o 31 salve todos. Mas aí o que o pessoal percebeu? Ótimo, porque aí eu vou ficar passeando entre cargos e o processo vai rodando. Entende? Então foi isso que o Supremo decidiu. Que maravilha, meu irmão. E um detalhe, uma informação interessante, é que, vamos supor, o cara cometeu o crime sendo deputado federal. Deixou de ser deputado federal. Aí foi instaurado um inquérito depois que ele deixou de ser deputado. O inquérito, pessoal, é um procedimento prévio à ação penal para investigar. A partir do inquérito que você colhe informações e provas mínimas para saber se teve um crime e se vale uma ação penal. Depois que é feito o inquérito, se encaminha para o Ministério Público promover ou não a ação penal. O Ministério Público é quem dá... quem dá entrada com a ação penal. Ele é o titular da ação penal. Pois bem. Então, vamos supor, o indivíduo era deputado federal, deixou de ser deputado federal, aí depois que ele deixou, o inquérito foi instaurado. O inquérito foi instaurado depois que ele deixou de ser. Ou seja, a investigação só foi ser formalizada depois. E se concluiu que ele cometeu o crime durante o cargo, que era com foro no Supremo, continua lá. Vai para o Supremo. Mesmo ele não sendo mais deputado. Rapaz, que glória. Coisas ruins acontecem, mas coisas boas como então, essa. Assim, isso é uma grande novidade. Isso é uma grande novidade. Tecnologia. E tem a ver com a garantia fundamental que é de todos nós, que está lá no nosso célebre artigo 5º, que é a garantia do juiz natural e da vedação ao tribunal de exceção. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para toda causa existe um juiz previamente constituído e competente. Porque para o Poder Judiciário desempenhar a sua função, ele, para fazer isso, ele não pode ser indicado ou direcionado para aquele caso. Ao cometer um fato, um crime, um processo, eu vou nomear esse juiz aqui. Não. Tem que ser algo previamente estabelecido para que, para o juiz que for distribuído ou encaminhado aquele processo, porque já existia uma regra que dizia como o processo fazer essa distribuição, né? Para evitar indicação, porque senão eu sou o dono do poder e o meu inimigo cometeu um crime, quem vai julgar ele vai ser o fulano, que eu sei que é... Que ele me responde. Que ele vai querer me agradar. Eu sei. É uma garantia das pessoas que ela possa ser processada e julgada exatamente por alguém que tenha competência. E o que acontece muito no Supremo Tribunal Federal? A gente vê nos noticiários que muitas pessoas que não exercem nenhum cargo
com foro lá, com a prerrogativa de função, também são processadas lá. Pois é, pessoas comuns também Pessoas têm essa também. possibilidade. Por que isso está acontecendo com Como pessoas assim? comuns? Pois é, me explique. Por que está acontecendo isso? É. Porque existem regras de processo penal que fazem essa competência se alargar. Por que isso acontece? É porque essa pessoa comum, em tese, cometeu o crime junto com a que tem o foro. Ah, Então, veja, vai ser um único fato que vai ser julgado, praticado por várias pessoas. ela estava ali não mas como assessor ou como participou. Teve junto. Por que existe essa regra? Isso também existe há muito tempo atrás no Código de Processo Penal, que são as regras de conexão e continência. Uhum. Se você comete um crime junto com outra pessoa, o fato é um só. Então depois vão ter que sinalizar só as condutas de cada um para saber qual vai ser a pena de cada um, considerando que todos sejam culpados. Uhum. Pois bem, se eu fosse separar os processos, se eu fosse deixar só o com foro no Supremo e o sem foro no primeiro grau, o mesmo fato poderia ser julgado de forma diferente, o mesmo fato. O que criaria uma contradição. Uma contradição no Poder Judiciário. Por isso, existe essa regra que alarga a competência dos tribunais superiores de segundo grau, que podem, eventualmente, também julgarem e processarem pessoas comuns, que não têm foro, exatamente para preservar essa coerência. Então, sem querer politizar, mas já politizando. Isso quer dizer, por isso, que as pessoas que cometeram os atos golpistas em Brasília estão ali nessa expectativa do processo. Sim. Que agora está tramitando no Supremo. Tramitando no Supremo. Sim, então, o nome dela está lá por isso. Por isso, porque, pelo que foi, eu não conheço os processos, não é? Mas pelo que está sendo objeto de investigação, aqueles atos envolviam também deputados federais, e acho que senadores também, que estavam envolvidos com aquilo ali. E também se fala até do presidente à época. Então, por essas razões... É que os nomes estão lá. A competência do Supremo foi ampliada para julgar essas pessoas, entende? E, naturalmente, muitos questionam isso, né? Muitos questionam, porque quando você responde uma ação penal, tudo que você puder fazer para se defender, você deve ser feito e tem que ser respeitado. Mas é uma regra processual que existe há muito tempo no Brasil e que sempre foi aplicada. Não é uma novidade, não foi nada feito para prejudicar politicamente, mas sim para a coisa poder ser realizada. Não é uma perseguição a uma vertente política, porque esse tipo de conduta processual sempre existiu. Isso é o crime coletivo, né? Que envolve várias pessoas, não é? E que eventualmente, assim, tem uma participação com a autoria, sabe? Então, assim, como o fato, em tese, é um só, e depois você vai ter que só identificar as condutas de cada agente que está sendo processado criminalmente, é como eu disse, você não pode permitir que alguém entenda que o fato foi de um jeito e outro entenda de outro jeito. Eu sei. E vai responder na medida daquilo que cometeu, né? Agora, assim, é bom ou é ruim responder o foro prerrogativo de função? Rapaz, eu não sei, sinceramente. Eu não queria responder nenhum. Nem o na justiça comum, nem o de prerrogativa. Nenhum. Eu sou uma pessoa tão boazinha. Pois agora, assim, ficar registrado que eu vou ser preso porque eu caguei em cima de uma mesa lá em Brasília, meu amigo, isso tá na tua história. Não, é lamentável, né? É lamentável, assim, a loucura que foi aquele fatídico 8 de janeiro, né? Foi. Aquela perturbação mental que envolveu tanta gente fazendo um monte de loucura, depredando tudo. E com muita pena, sabe? Porque a gente entende que massa de manobra, pessoas que foram usadas nas suas fraquezas para poder... usadas pela classe política, né? Mas enfim, maninho, eu acredito que a gente tenha esclarecido de fato o que aconteceu sobre essa grande mudança que aconteceu na semana passada. Mais algum assunto para a gente debater em relação a isso? Não, só enfatizando que, assim, é uma regra que existe, né, para tentar resguardar a imparcialidade do Poder Judiciário, aquilo que eu lhe falei, para evitar perseguições. O fato de, eventualmente, a pessoa responder diretamente com foro, se a gente for parar para analisar em termos objetivos, ela diminui a possibilidade de recursos dela, não é? Porque, assim, por exemplo, do Supremo não vai mais para nenhum canto. Cara, organiza a situação. Se o crime está ali e foi cometido por todos eles com agentes públicos ou não, mas como você disse, se for para a justiça comum, vai ter uma decisão, vai ser um outro processo, vai ser uma coisa. É o mesmo crime, junta todo mundo, vamos resolver e dar competência a quem tem que ter competência. Mas é uma questão interessante nem ter abordado, porque, como eu lhe disse, é uma grande novidade o que está acontecendo agora, porque até o dia 11 de março de 2025, qual seria a regra? Perdeu o foro, sai o Supremo, perdeu o foro não, perdeu o cargo e, assim, por consequência, o foro,
Saiu o processo do Supremo. Agora não vai mais sair. Agora, mesmo que a investigação ocorra depois da perda do cargo, Também vai vai ficar ficar no vinculada Supremo. à instância Até porque é o competente cargo. para o cargo. É o cargo. Isso. Fulano exerceu o cargo de tanto a tanto, foi ele que cometeu o crime dentro do cargo, então é ele Não, quem vai isso é uma responder. grande novidade, porque cá para nós, né, assim, agora num tom mais crítico, né, eu me lembro quando o presidente Michel Temer terminou o mandato, ele respondia algumas coisas, eu sei que pouco tempo depois, um juiz do Rio de Janeiro decretou a prisão dele. Foi. No nítido, a meu ver, eu não conheço o processo, mas eu sei que logo depois, assim, a decisão foi reformada pelo STJ, e no STJ, eu me lembro do julgamento que eu vi uns trechos na televisão, os ministros foram extremamente duros com esse juiz. Uhum. Por quê? Porque como se ele tivesse decretado essa prisão, menos pela técnica jurídica, mas com o intuito midiático de mandar prender mais um ex-presidente da República. Para querer botar os Questão de holofotes e as vaidade. câmeras para cima. Questão de vaidade. Porque aí vamos supor, claro, obviamente, que isso aí seria uma exceção. Não sei se realmente foi isso. Não sei se realmente foi isso, mas exatamente para preservar o cargo. Porque qualquer indivíduo, qualquer magistrado, membro do Ministério Público, até qualquer advogado, qualquer pessoa que trabalhe num processo que envolva um ex-presidente da República vira famoso. Vira, não. Fica famoso, na verdade, né? Vira uma ferramenta para Sim. Todas as câmeras voltarem para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então, assim, é algo que até para resguardar o cargo, resguardar as instituições do Brasil como um todo. Né? Como é assim? Todo ex-presidente brasileiro vai ser preso logo no dia seguinte? Assim, graças a Deus, assim, eu como defensor público, né, eu nunca fui ordenador de despesa, que é quando o agente público, né, ele tem a prerrogativa, tem o poder de autorizar gastos com dinheiro público para a administração pública. É um peso muito, muito forte na sua mão. Uma vez eu tinha uma amiga que era desembargadora do trabalho, hoje é ministra, ela deixou bem claro para mim que todo mundo que ela conhece, que é presidente de tribunal, que é ordenador de despesa, tem um procedimento em tribunal de contas. Assim, é muito raro não ter, que faz parte da praxe. Então, assim, se você quer perseguir alguém, em tese, você vai ter mecanismos para isso, se você for uma pessoa maldosa. Eu sei. Entende? Então, assim, a meu ver, o fato de ter esse controle maior sobre esse tipo de atitude, eu acho que facilita a vida tanto das instituições e o principal, sabe o que é? Se a pessoa é criminosa, vai ser mais fácil garantir a efetividade que a pessoa receba a sanção penal. Ela não vai carregar junto com ela o processo por fazer mais manobras ainda. Porque o fato de ter vai dar uma peneirada numa parte da classe política que tá ali por motivos escusos. Sim, que se aproveita da situação para fazer esse processo flutuar. Então é uma forma de efetivar ainda mais a ordem jurídica brasileira, e caso a pessoa cometeu o crime, seja ela de qualquer partido for, esquerda, direita, centro, escambau, se eventualmente cometer um crime ou outra autoridade, assim, permitir mais que a sanção aconteça, não é? Ou então seja absolvida com segurança, porque também muitas vezes é como a gente estava observando. A gente pensa só na condenação, né? Não é nem isso, existe um ímpeto de condenar para dar uma satisfação para a sociedade. Porque, infelizmente, eu digo isso, assim, embora eu nunca tenha sido um defensor que tenha atuado exclusivamente no crime, mas a gente observa, na prática, uma predisposição à condenação. Uma predisposição à condenação, então a pessoa já começa a ação penal meio que... Se o delegado investigou, fez o relatório, o Ministério Público denunciou, é porque aí tem. Aí tem. Então então a ação penal, muitos juízes já começam com esse olhar condenatório, sabe? Não são todos. Já vi vários juízes extremamente corretos, neutros, e que procuravam averiguar cada situação sobre os autos que eles estavam lá para julgar. Então, assim, mas em outros casos, numa situação como essa, um juiz de primeiro grau, ele pega um indivíduo que foi uma grande autoridade no outro momento, ele já vai partir de uma premissa. Vem todo mundo para cima dele. E uma pressão em cima dele. Uma pressão em cima dele. Então, assim, é importante, porque os ministros que estão lá em cima, eles têm força para lidar com a pressão. Tem. Eles têm força para lidar com a pressão. Eu só espero que, assim, agora que tá tudo com eles também, né? Assim, eles não fiquem tão mais atarefados, né? Não, assim. Sim, não é. Agora, assim, talvez não fiquem tantos, porque eles vão manter a questão da conexão funcional, né? Da conexão funcional e o crime praticado no cargo. Então não é qualquer crime. Não é qualquer crime. Não é qualquer crime, mas infelizmente é importante.
Infelizmente é importante porque o que a gente observou no Brasil nos últimos anos foi essa balbúrdia, né, essa insegurança jurídica e que eventualmente possa ter permitido a ocorrência de muitos abusos. De fato. Porque o que é que a gente observa por conta da polarização política? Quando era contra um, podia, quando agora é comigo, não pode, quando é assim, não quer. Então, assim, Quem diria o povo pedindo direitos humanos, né? não, virou uma briga irracional. E é por É. isso que eu, Feliciano, assim, me rendo ao Poder Judiciário e louvo o Poder Judiciário que nós temos. Uhum. Porque, no final, é a única instância que nós podemos confiar no sentido de esperar neutralidade, imparcialidade e tecnicidade. De fato. Né? Assim, uma manifestação pautada em estudo, em conhecimento, em fundamentos e em provas. Não é só um compromisso político. Exato. Mas é jurídico. Porque o que é que eu observo? Isso aí falando de todas as vertentes. Um lado só está preocupado em dizer que o outro está errado e pronto. Tem deputado de um lado que fala, é o governo que está pondo isso, sou contra. Mas o que não interessa, é ele Não que sou interessa. contra. Mesmo que contradiga os próprios preceitos do seu Exato. daquilo que ele vai captar voto. Exato. Né? Assim, tem gente que está assumindo isso e nem disputou, está no direito dele ser assim, fazer o quê, né? Embora eu acho que seja criticável. Então, assim para mim é importante que o Poder Judiciário tenha essa autonomia, tenha esse respaldo, e, de fato, poderia ser muita pressão para juiz de primeiro grau se grandes autoridades que já foram passassem a ser julgados por eles, tanto para o bem como para o mal. Tanto para o bem como para o mal. É isso. Pois, Maninho, obrigado por esclarecer. Eu espero que vocês tenham pegado essa boa notícia da gente hoje. E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até mais um episódio do seu Pode Falar em Direito. Tchau, minhas autarquias!